TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Hoje eu trouxe para vocês uma brincadeira com as nossas expressões idiomáticas. É claro que não dá tempo de eu mostrar todas, porém muitas. E por que eu fiz isso? Eu interrompi um pouquinho a sequência dos verbos, porque fica muito pesado, muito cansativo. Então, vamos distrair um pouco a cabeça estudando as expressões idiomáticas, porque elas servem para nós compreendermos o que é o sentido denotativo ou literal, que é o do dicionário, ou perceber o que é o sentido conotativo, que é a figura de linguagem, é o sentido figurado. E aí depois eu trago um pouquinho das figuras de linguagem, mas aí você já entendeu a diferença entre o sentido literal, denotativo e o sentido figurado, que nós usamos nas figuras de linguagem. Mas antes, vamos aos nossos avisos habituais. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Paraíba do Sul e Três Rios. E se você não tem a TV a cabo, não fique triste, você pode acompanhar a programação inteira do canal Correio da Manhã pelo YouTube, Facebook e Instagram. É só você colocar lá, TV Correio da Manhã, aí entra na página, no Instagram, no Facebook ou, faltou uma, no YouTube. E caso você queira mandar uma sugestão ou tirar uma dúvida, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, mas por favor, se identifique, porque do contrário eu não vou responder. Eu gosto que as pessoas se identifiquem, tá bom? E aí você pergunta, diz a sua dúvida, faz a sua pergunta e eu respondo. Vamos lá. O que são expressões idiomáticas? Desculpe. As expressões idiomáticas são aquelas que nós construímos dentro de um idioma para representar alguma situação e elas nunca têm o sentido literal, ou seja, o sentido denotativo. Elas geralmente têm um sentido figurado, ou seja, conotativo. Então, nunca é exatamente como dizemos. E aí, nós vamos ver uma sequência de fotos. A primeira, eu já disse qual é a expressão idiomática que eu estou representando pela foto. Aí, as demais, você vai adivinhar. Então, vamos à primeira foto. Quando você diz que uma pessoa entrou pelo cano, é porque ela está fazendo isso que você está vendo? Então, o sentido literal é a figura, é a imagem. Ela está literalmente entrando pelo cano. Mas você quer dizer o quê? Você criou essa imagem, essa figura de linguagem, para dizer que a pessoa se deu mal. Né? Ela fez algo que saiu prejudicada. Então, a expressão está no sentido figurado, mas a imagem está no sentido literal. O cara não vai entrar pelo cano, a não ser que ele vá fazer algum concerto lá no final do cano. Vamos à próxima, quero ver se você adivinha. Próxima figura. Qual seria a expressão? Tem uma mão e tem uma roda. Qual é a expressão? Mão na roda. A mão na roda é quando a coisa é fácil demais, mas não quer dizer que o cara esteja com a mão grudada na roda. O sentido literal é a imagem, que é o sentido do dicionário, literal do que você está falando. E o sentido figurado é o que você quer dizer com essa expressão. Vamos à próxima. Aí você tem uma xícara com água e tem um saquinho de chá.
Só que o que tem nesse saquinho? É o saquinho comum que você vê? Não. Ele está tomando o quê? Um chá de cadeira. Quando você toma um chá de cadeira, não quer dizer que você está botando a cadeira mergulhadinha na água quente para fazer um chazinho. Quer dizer que você está esperando lá, sentado, e a coisa não acontece. Você tomou um chá de cadeira. As fotos estão sempre no sentido literal, mas a expressão é sempre o sentido figurado. Vamos lá para a próxima. O que o cara está fazendo? Ele está pendurando o quê? Pendurar as chuteiras. Eu sei de um ministro que andou pendurando as chuteiras aí. A partir de sábado, não está mais exercendo a profissão. Pendurou as chuteiras. Próxima. O que está acontecendo? Nossa, que bicho horrível na boca do cara, que ele está engolindo. Ele está engolindo o quê? Sapo. Ou seja, ele está ouvindo vários desaforos. Isso está entrando e ele está ficando calado. Ele está se mantendo firme ali, só engolindo sapo. Mas não quer dizer que o sapo esteja literalmente entrando pela boca do rapaz. E agora? Essa é uma famosa. O cara está fazendo o quê? Chutando balde. Ele resolveu chutar o balde. Ou seja, a paciência dele chegou a tal ponto que ele botou tudo a perder. Ele explodiu. E aí a gente diz que ele chutou o balde. O sentido figurado é o que eu quero dizer com essa expressão. E o sentido literal é a foto que aparece aí. E agora? Agora é uma coisa que os alunos adoram fazer em redação. Adoram enrolar professor fazendo o quê? Enchendo linguiça. É um fala e não diz nada do que é importante. Essa pessoa está enchendo linguiça. E não quer dizer que o aluno esteja lá com uma bombinha de encher pneu de bicicleta para fazer as linguicinhas que você gosta de comer no churrasco. A próxima. Coitado do cara. Esse daí está enforcado. Ele está com a corda no pescoço. E é assim que ele fica? Não, ele está sufocado com alguma situação, geralmente quando está cheio de dívidas, pressionado por tudo quanto é lado, os credores todos cobrando, ele está com a corda no pescoço. Então, a gente tem que pensar que o sentido figurado é aquilo que a gente pretende dizer com alguma frase. Por isso, as expressões idiomáticas. Tá? Vamos à próxima. Segurando a bota, e aí o que ele está fazendo com a bota? Ele vai bater as botas. O que quer dizer bateu as botas? Quer dizer que a pessoa, aí eu vou usar outra expressão idiomática, partiu dessa para melhor. Botou o paletó de madeira. Morreu, coitado, morreu. E ele aqui está batendo as botas, então ele morreu. É uma expressão idiomática. A gente sempre tem que entender que a figura está mostrando o sentido literal, sem representação da nossa imagem mental. A figura de linguagem, ela traduz uma imagem mental ou de linguagem que você constrói para falar sobre alguma coisa sem ir direto ao ponto. Tá bom? Então, vamos continuar. Tem mais. Esse pegou um dardo e acertou aonde? Na mosca. Ele conseguiu matar a mosca. Foi na mosca. E aí, quando você fala na mosca, você realmente pegou um dardo e acertou lá no insetinho, no bichinho, coitado? Não.
O que aconteceu? Você, vou usar outra figura de linguagem, fez um gol, chutou dentro, deu uma dentro. Então, a gente tem sempre, principalmente a língua portuguesa, principalmente o brasileiro, ele constrói essas imagens para dizer as coisas. E o que esses autores, eu depois trago o nome deles, mas esse é um livro, autores americanos que fizeram essa pesquisa das expressões idiomáticas no português e que nós usamos aí direto. Vamos lá. A próxima. Essa fruta é uma delícia, porém é muito chata para descascar. E o que o homem está fazendo? Descascando o abacaxi. E o que significa quando nós dizemos, não quero descascar esse abacaxi? Quer dizer que a gente não quer pegar a fruta e tirar a casca da fruta? Não, é resolver um problema. Quando eu falo que eu não quero descascar um abacaxi, quer dizer que eu não quero resolver um problema. Então, nós usamos sempre muitas figuras de linguagem. Por isso é bem interessante. Vamos lá, vamos ver a próxima. Espera aí que eu tenho que descobrir quantas faltam. Ah, já vi. Aí a próxima, o que está acontecendo? Os caras estão fazendo o quê? Estão trocando o quê? As bolas. Quer dizer que eu estou invertendo as situações. Né? Em vez de eu, como hoje eu estava escutando, alguém falou, estava escutando uma notícia e o rapaz trocou, ele inverteu as palavras. E aí ele trocou as bolas, porque ele inverteu a situação. Ele falou errado. Então, ele trocou as bolas. E a gente está sempre fazendo isso também em muitas situações. E agora? Nós estamos vendo aqui um homem chorando, nós estamos vendo uma garrafa de leite. Antigamente, o leite vinha em garrafa de vidro, não vinha em caixinha. Era leite natural, não era esse leite que dura uma eternidade, 6 meses, mas era um leite que estragava rápido, porque era natural. E esse leite aí derramou. E o cara está fazendo o quê? Chorando pelo leite derramado. E adianta você chorar pelo leite derramado? Não, não adianta. Não adianta nada você chorar pelo leite derramado. E o que significa chorar pelo leite derramado? Significa que você fez alguma coisa que deu errado, você não se planejou, você não pensou antes de fazer, e aí você começou, viu que deu errado, começou a chorar, entrou em desespero. E agora, o que eu faço? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Então, você chorou pelo leite derramado. Vamos lá. Vamos à próxima. Ah, meu Deus! Essa é muito comum. Alguém, essa aí o cara está dando dinheiro em troca de um pato. Então, qual é a expressão? Pagando o pato. E o que quer dizer pagar o pato? O que quer dizer isso? Pensa, o que quer dizer isso? Pagar o pato. Pagar o pato significa que alguém fez alguma coisa errada ou alguma coisa que não deu certo, e aí quem ficou com a responsabilidade de corrigir foi você. Então, você pagou o pato. Você levou a culpa, você assumiu os prejuízos, você teve que resolver a situação, então você pagou o pato. Vamos ver. Eu nem sei quantas faltam, mas eu acho que dá tempo de tudo. Dá sim.
Vamos lá, deixa eu descobrir aqui onde eu parei. Vai dar tempo de tudo. Eu tenho aqui uma tempestade, eu tenho um barquinho dentro de um copo, o copo já está cheio, está transbordando. E qual é a expressão idiomática que eu tenho aqui? Tempestade em um copo d'água. Quem faz tempestade em copo d'água? Tem até uma peça do Shakespeare que fala muito barulho por nada, que é exatamente isso, você fazer uma tempestade, você fazer muito barulho por uma coisa mínima, fácil de resolver. Tem gente que, vamos supor, quebrou a unha, já está desesperada, chorando, quase como se tivesse perdido o dedo inteiro. Então, essa pessoa está fazendo uma tempestade em copo d'água, porque só quebrou a unha, não teve nenhum outro problema. Ou então o sapato abriu a boca, feito jacaré. Nada disso é algo que vá prejudicar de fato a sua vida. Então, você fez uma tempestade em copo d'água. E agora nós temos a próxima. O homem está com um ferro na testa. Qual é a expressão idiomática? Esse homem é o quê? Ele é um testa de ferro. E o que é um testa de ferro? É quando você é tão submisso a alguém poderoso, que a gente chama até de laranja. Quer dizer que a pessoa virou laranja? Não, ele é o testa de ferro. É o que vai à frente, que vai receber todas as rebordosas, todas as culpas, mas não foi ele que fez. Alguém fez e ele assumiu, porque ele é o testa de ferro ou o laranja. Só que o laranja, atualmente, fica escondido. Você tem que investigar para conseguir descobrir quem é o laranja. O testa de ferro, ele está à frente, que aí a pessoa que realmente faz a coisa errada não aparece. Só quem aparece é o testa de ferro. Nossa língua é muito rica e nos permite criar muitas, mas muitas expressões idiomáticas. Agora vamos à próxima. O que está acontecendo com esse homem? Aonde ele está andando? Ele está andando em cima de quê? Ele está andando na linha. E quando a gente anda na linha, quer dizer o quê? Que eu estou fazendo o que ele está fazendo? Pezinho antepé na linha? Não, quer dizer que eu estou seguindo todas as regras. Eu sou uma pessoa tão correta que eu sigo todas as retas. Houve um presidente que falava que só jogava nas 4 linhas. Ele obedecia todas as regras. Estava sempre dentro das 4 linhas, que era o espaço que ele tinha dentro da Constituição para se movimentar. Então, ele fazia tudo de acordo com a Constituição do Brasil, que ainda está em vigor. Ainda não tem outra, temos que fazer outra. Aí agora, a próxima. O cara está lá, segurando a caneta com o dedão do pé, o cigarro com o outro pé. O que ele fez? Pensa aí. O que ele fez aqui? Ele trocou os pés pelas mãos. Ou as mãos pelos pés. Pensa aí, ele trocou as mãos pelos pés ou os pés pelas mãos? Ele trocou as mãos pelos pés, porque em vez de usar a mão para escrever, para segurar o cigarro, ele usou os pés. Aqui, o que significa dizer isso? Que a pessoa fez tudo invertido, tudo atrapalhado, tudo destrambelhado, como eu gosto de falar, é um destrambelho só.
bem desorientado, saiu trocando as mãos pelos pés. Fez tudo errado, claro. O próximo, o rapaz está lá tirando a água do joelho. É assim mesmo? Tem uma torneirinha no nosso joelho para sair a água? Não. E isso é uma expressão idiomática. Então, vamos lá. E quando a gente bota, na próxima, as barbas de molho, que a barba está numa bacia cheia d'água aqui. O que significa colocar a barba de molho? Pensa, você sabe, quer dizer que eu estou desconfiada, é quase que com a pulga atrás da orelha, que é outra expressão idiomática, e aí eu estou aguardando as coisas se desenvolverem antes que eu tome uma decisão. Então, eu estou desconfiada e fico aguardando os acontecimentos com as barbas de molho. É isso mesmo? Eu tenho barba? Mas todos nós podemos colocar as barbas de molho ou ficar com uma pulga atrás da orelha, que é outra expressão idiomática. Vamos à próxima. Aqui, o que ele está fazendo? Ele está lavando as mãos. E aí, qual é a expressão idiomática? É uma mão lava a outra. E o que significa dizer que uma mão lava a outra? Que uma pessoa ajuda a outra. Se eu te fiz se eu colaborei, se eu te fiz um bem, te ajudei numa hora que você precisava, na hora que eu precisar, você tem como obrigação, por gratidão, me ajudar também. É isso que quer dizer uma mão lava a outra. Não é eu pegar o sabão e ficar esfregando numa mão, com a escovinha, depois esfregar na outra. Não, é uma pessoa ajudar a outra e a outra ajudar você. Tá? Essa troca de colaboração. Vamos lá. E o que esse homem tem na mão? Pensa, ele está segurando o quê? Segurando vela. E o que significa segurar vela? Isso é uma coisa muito de adolescente. Eu me lembro, na minha adolescência, que eu cansei de segurar a vela, senão a minha amiga não podia sair, dar uma voltinha para tomar sorvete no Tones com o namoradinho. Aí eu tinha que ir junto. O que eu estava fazendo? Segurando vela. Essa é a expressão. Eu estava lá no meio do casalzinho, novinho, nós éramos muito crianças ainda, adolescentes, e para ir tomar sorvete no Tones, tinha que ir acompanhada. Então, eu era a dama de companhia da minha amiga. Eu ia segurando vela. E agora? Agora, o que esse homem tem na mão? O que tem na mão desse homem? Tem uma faca e tem o queijo. E aí, qual é a expressão? É a faca e o queijo na mão. E o que significa ter a faca e o queijo na mão? Significa que eu tenho a oportunidade completa, perfeita, para resolver ou fazer aquilo que eu devo fazer. Eu estou com a faca e o queijo na mão. Então, se é um problema, já está resolvido, é só agir e não ficar esperando a coisa piorar, porque eu já estou com a faca e o queijo na mão, então eu tenho que agir, resolver o problema. Ou a oportunidade de fazer um bom negócio, de encontrar uma boa solução. Então, isso significa estar com a faca e o queijo na mão.
Vamos ao próximo. Ah, esse cara aqui está soltando... O que ele está soltando? Não, não é uma galinha. Ainda não cresceu o suficiente para ser uma galinha. Ele aqui está soltando a franga. E muitas vezes, e aqui não é só rapazes que soltam a franga, mulheres também. E principalmente, às vezes, a gente solta a franga quando desce das tamancas. Outra expressão idiomática, ou quando roda a baiana, outra expressão idiomática. Isso quer dizer que ele se revelou ou explodiu, teve uma reação inesperada. E aí a gente diz que soltou a franga, desceu das tamancas, ou subiu nas tamancas, também pode ser, ou então rodou a baiana. São várias expressões idiomáticas que nós usamos na nossa linguagem popular. Vamos à frente. Aqui o homem está fazendo o quê? Ele está quebrando um galho. E o que é quebrar um galho? Vamos imaginar, deu um problema no seu banheiro. Aí você chama o porteiro, que não é bombeiro, não é eletricista, é só o porteiro, o zelador, e você chama para ele resolver um problema que aconteceu no seu banheiro. E aí eu posso até contar um caso verídico que eu passei numa reunião, numa sala de reuniões, uma pessoa importante que veio a essa reunião, como viajou mais de 2 horas para chegar até a reunião, chegou com vontade de ir ao banheiro. A pessoa entrou no banheiro, tudo direitinho. Na hora de lavar a mão, não sei como a torneira saiu na mão da pessoa e aquele geyser de água dando um banho nessa pessoa, e era uma pessoa importante que veio para essa reunião. Não tinha registro no banheiro da sala de reuniões, eu tive que desesperadamente achar o porteiro para dar um jeito de parar daquela água sair, porque poderia acabar alagando a sala. E aí o porteiro, de fato, quebrou um galho, porque ele colocou aquela vedação para a água não sair mais, porque não tinha condições. Aí no dia seguinte teve que chamar um bombeiro hidráulico para colocar uma nova torneira, resolver tudo direitinho. Nesse caso, o cara quebrou o galho. Aí agora a próxima. A próxima figura olha, tem o nome do rapaz aqui, o nome dele é João. E o que tem diferente nele? Ele está o quê? Sem braço. O que é um João sem braço? Um João sem braço, às vezes, geralmente, é um aproveitador de situações. É como se fosse aquele penetra nas situações. O cara disfarça, se faz disso, daquilo e entra na situação da uma de João sem braço. É essa a expressão. Vamos lá. O próximo. O que ele tem na cabeça? Ele tem minhoca na cabeça. O que é ter minhoca na cabeça? É a pessoa não ter ideias próprias. E tudo que fala é besteira. Então, uma pessoa que só tem minhoca na cabeça só fala besteira. E para finalizar, o que tem dentro desse sapato? Uma pedra. Nós temos uma pedra no sapato, ou seja, um obstáculo para vencer. E um obstáculo difícil, doloroso, mas que precisa ser vencido. E aí, então, eu espero que vocês tenham entendido o que é o sentido literal, que é o que está na foto, e o sentido figurado, que é o que nós queremos dizer quando construímos essa imagem que forma a expressão idiomática. Agradeço a nossa audiência, agradeço a audiência
e aguardo vocês na semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.